Olá, hoje é quarta-feira, estamos aqui para a leitura do Sri Upanishad, a escritura védica sagrada, conhecimento que nos aproxima do absoluto e sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya fundador, aquele que ensina pelo exemplo da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, de Krishna. Vamos ao mantra 5. Primeiramente, eu vou fazer a leitura do verso em sânscrito, tentando fazer o melhor possível. Eu não sou um erudita em sânscrito. E depois vem a tradução e o significado dado por Srila Prabhupada, para que a gente possa entender mais claramente possível sobre esse conhecimento, porque é um conhecimento que nos aproxima de Deus, nos aproxima do absoluto. Vamos lá. Tad ejati tam naijati, tad dure, tad vi antike, tad anta asya sarvashya, tad u sarvashyasya bharyata, tad u sarvasyasya bhayata. Então, tradução desse verso é o seguinte, desse mantra, Sri Upanishad, mantra 5. Tadejati tanaijati, tadidure tadviantike, tadiranta ashavasya, tadiu sarvasyasya bharyata. É um pouco difícil, confesso, né? Eu irei começar a estudar sânscrito em breve, para poder dar mais ênfase a esses versos, esses mantras, porque o mantra ele vem carregado da potência de Deus, da potência de Krishna, da Suprema Personalidade de Deus, dentro da filosofia Bhaktivedanta, a filosofia que nos aproxima de Deus, a filosofia autorizada que traz para o Ocidente esse conhecimento acerca de Deus, esse conhecimento acerca do absoluto. O Senhor Supremo caminha e não caminha. Está muito distante, mas também está muito próximo. Está dentro de tudo e, ao mesmo tempo, fora de tudo. Então, aqui, esse mantra, ele traz essa certeza de que Deus está em tudo. Que Deus estando em tudo, Ele é tudo. E não precisamos mais especular com nada. Por quê? Porque a grandeza está em ver tudo, o todo completo, em tudo que existe, dentro e fora, em cima e embaixo, direita e esquerda, nas costas e na frente, ou seja, em tudo. E por esse motivo nós devemos honrar e glorificar e dizer assim, bom, eu estou ouvindo este mantra, para que eu tenha mais e mais certeza a cada dia que Deus está em tudo, tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus, tudo é Deus e tudo volta para Deus. Nós somos apenas desfrutadores temporários. Significado de sua divina graça, Srila Prabhupada. Aqui encontramos uma descrição das atividades transcendentais do Senhor Supremo, executada por suas potências inconcebíveis. Pois é, muitas vezes a gente quer entender Deus, mas Deus é atintya, inconcebível. Mas a gente pode ouvir e a gente pode se aproximar mais dele, ouvindo, cantando seus nomes, lembrando dele, nunca esquecendo dele, oferecendo orações, se unindo com pessoas que também falam sobre Deus. Estando perto delas, nós vamos evoluindo, seja online, seja presencial, e assim nós vamos dando conta das potências inconcebíveis do Senhor Supremo. As contradições apresentadas aqui provam as potências inconcebíveis do Senhor. Quais são as contradições? O Senhor Supremo caminha e não caminha, isso é uma contradição. Está muito distante, mas também está muito próximo, outra contradição. Está dentro de tudo e ao mesmo tempo fora de tudo, mais outra contradição. Em geral, se alguém caminha, é ilógico dizer que ele não pode caminhar. Mas quando se trata de Deus, esta contradição serve apenas para indicar seu poder inconcebível. Com nosso limitado campo de conhecimento,
Não podemos conciliar tais contradições. E, portanto, concebemos o Senhor de acordo com nossos limitados poderes intelectivos. Somos limitados. E somos mesmos. E, por sermos limitados, nós não buscamos entender o todo ilimitado, que é o próprio Supremo. Não devemos apoiar a ideia de que, como não podemos ver Deus com nossos olhos, o Senhor não tem existência pessoal. Isso é de praxe. Vou ler de novo. Não devemos apoiar a ideia de que, como nós não podemos ver com nossos olhos materiais e com esses poderes limitados intelectivos, nós não podemos ver Deus com nossos olhos materiais e não podemos, por isso, dizer que Deus não existe, que Deus não tem existência, que Deus não é pessoa suprema. Esse livro sagrado, X-Upanishad, traz esse argumento de que Deus está muito distante, mas também muito próximo. E que Deus tem sua morada e que está situado além do céu material. Porque o que nós podemos conceber e conceder, eu concebo a minha visão. E eu posso conceder o quê dentro dessa minha visão limitada? A visão limitada. Se o céu material tem tamanha extensão, o que dizer então do céu espiritual? Que se situa totalmente além deste céu limitado material. A Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma, no capítulo 15, no verso 6, confirma que o céu espiritual está situado muitíssimo distante do universo material. Porém, apesar de tão distante, o Senhor pode imediatamente, em menos de um segundo, aparecer entre nós, vindo em uma velocidade superior à da mente ou à do vento. Ele também pode correr com tamanha velocidade que ninguém pode ultrapassá-lo. No verso anterior, nós falamos exatamente disso, que foi o da semana passada, que falou sobre, vou reler novamente, embora permanente em sua morada, Deus, a pessoa suprema, é mais veloz do que a mente e pode ultrapassar os outros que correm. Os poderosos semideuses não podem aproximar-se de Deus, Krishna, embora esteja em um lugar, ele controla aqueles que provêm o ar e a chuva. Ele supera todos em excelência. E aqui Srila Prabhupada diz que Deus ele pode aparecer entre nós rapidamente, porque ele é superior à mente ou ao vento, e que ele corre numa velocidade que ninguém pode ultrapassá-lo. A personalidade de Deus se apresenta em nossa frente e nós o desprezamos. Na Bhagavad Gita, capítulo 9, 11, verso 11, o Senhor condena essa negligência ignorante, dizendo que os tolos zombam dele, considerando um ser mortal. Ele não é um ser mortal, nem aparece ante nós com um corpo produzido pela natureza material. Então, para a gente desenvolver, Srila Prabhupada diz que para a gente desenvolver essa visão de Deus, a gente tem que se curar dessa catarata material, que é o que é uma catarata? Você não enxerga o catarata quando ela está bem, numa potência grande, você não consegue enxergar. Como você também, com sua catarata material, você não consegue enxergar Deus. Então você tem que passar essa pomada nos olhos materiais, que é a pomada do bálsamo, do estudo das Escrituras, para que você ouça, cante o nome do Senhor, se lembre dele, ofereça orações, coopere com ele e não atrapalhe ele, porque muita gente mais atrapalha Deus do que coopera com Deus. Sirva a ele, faça serviço para ele, entregue tudo para ele, ofereça a sua vida como oferenda a Deus. E nesse processo, você vai buscando entender Deus, para em algum momento Deus poder se apresentar para nós, quando nós tivermos esta condição. Como Deus, o Supremo, ele tem e é pleno de potências inconcebíveis, Deus pode aceitar nosso serviço através de qualquer espécie de intermediário e pode converter suas diferentes potências segundo sua própria vontade. Srila Prabhupada está falando o que aqui? Na minha pequeniníssimo entendimento. No meu pequeniníssimo entendimento.
A gente especula muito e a gente age muito pouco em direção a Deus. E na ciência sagrada da Bhagavad Gita, Krishna, ele vem a este planeta Terra porque ele quer resgatar os seus devotos e combater a irreligião. Nós estamos caminhando para esse caos, ou já estamos dentro dele, na atualidade, neste ano 2026. E aí você pode dizer, mas como Deus vem à Terra? Deus pode ir em qualquer lugar que ele quiser. Aliás, afinal de contas, ele é o próprio Deus. Ele é pleno de potências inconcebíveis, então, ponto final. E aqui, na filosofia védica, que leva ao conhecimento de Deus, os Vedas levam ao conhecimento de Deus, essa filosofia mostra as formas e as energias de Deus em várias e várias potências de Deus. E nós, com o nosso comportamento, nossa mente limitada e com a nossa catarata material, é impossível da gente compreender. E como é que faz para compreender e aceitar? Bom, compreender é ouvindo. Aceitar já é um outro movimento e você, com o tempo, cantando os santos nomes de Deus, mantra Hare Krishna, você ouvindo das escrituras sagradas, que lhe leva ao conhecimento do seu Pai, você vai pouco a pouco, estágio por estágio, ano após ano, você vai desenvolvendo essa inteligência. Você vai desenvolvendo esse entendimento dessas potências inconcebíveis do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele vem a este mundo material e ele se mostra através de várias potências e dentro da própria filosofia védica, quando a gente estuda profundamente ela, a gente vai entendendo que ele converte essas suas energias em energias que ele desejar. Aí Srila Prabhupada aponta aqui um exemplo. Por exemplo, o Senhor pode aparecer sob a forma da Acha Vrigaha, a deidade aparentemente feita de terra, de pedra, madeira. As formas da deidade, embora esculpidas em madeira, pedra ou outro material, não são ídolos, como afirmam os iconoclastas. As pessoas estão adorando ídolos. Não, eu estou adorando a Acha Vrigaha, Acha Vrigaha de Deus, ou seja, a forma de Deus esculpida em diversos tipos de materiais. Em nosso estado atual imperfeito, o estado de existência material, não podemos ver o Senhor Supremo devido à nossa visão falha. Os devotos que desejam vê-lo através da visão material são favorecidos pelo Senhor, que aparece numa forma aparentemente material, para aceitar o serviço deles. Ninguém deve pensar que esses devotos que estão na fase inferior do serviço a Deus, chamado de serviço devocional, adoram um ídolo. Estão, de fato, adorando o Senhor e concordam em lhes mostrar uma forma da qual eles podem aproximar-se. Então, assim, às vezes, a gente tem que entender, se quiser, claro, né? Que Deus ele pode se mostrar através das formas que ele quiser, porque ele é inconcebível. Ele não tem concepção, ele é aquilo que é inconcebível. E aí ele pode se manifestar em várias formas, de variadas formas e variados processos, que são processos de certo para uma mente maculada, uma mente contaminada, uma mente que não se aproxima de Deus, uma mente que não estuda sobre Deus, vai ter, com certeza, dificuldade de entendimento. Na Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 11, a ciência sagrada de Deus, o Senhor diz que dispensa a seu devoto um tratamento compatível com seu grau de rendição. Então, Deus vai se mostrar a você de acordo com sua rendição a Ele. Se você vira as costas para Ele, se você não se lembra dEle, como é que você vai entender Deus? Você não vai entender Deus, porque, eu não estou afim de entender Deus. Tudo bem, então fique na ilusão. E aí, quando você se cansar da sua ilusão, você vai dizer, meu Deus, como é que eu posso me aproximar do Senhor? E aí vão aparecer as pessoas te indicando vários caminhos, escrituras, livros sagrados, para que você conheça Deus da melhor forma possível. E aí a rendição, o que é se render a Deus?
é você se voltar para ele, confiar plenamente nele e depender unicamente dele. Mas a gente tem esse tipo de característica de confiança plena e entender que nós dependemos de Deus para tudo, até para respirar, a gente depende de Deus. Não, a gente pensa justamente o oposto. E por pensar o oposto é que a gente se afasta dele. Ele se reserva o direito, olha só o que Srila Prabhupada nos diz aqui. Ele, Deus, se reserva o direito de não se expor a toda e qualquer pessoa, senão quem se revela apenas às almas que se rendem a ele. Pois é, Deus vai se revelar a uma pessoa que não está nem aí para ele? Claro que não, é a mesma coisa. Eu vou ficar correndo atrás de uma pessoa que não está nem aí para mim? Eu não. Se você faz isso, já é uma questão de baixa autoestima, de você estar se humilhando e etc e tal, e já é outro departamento que não é esse aqui. Deus está sempre ao alcance das almas rendidas, ao passo que fica muitíssimo distante das almas que não são rendidas, as quais não pode aproximar-se dele. Então, a rendição a Deus é um processo. Primeiro você vai ouvir sobre Deus, cantar o nome dele, repetindo de novo, terceira vez, oferecer orações, pensar nele 24 horas, nunca esquecer dele 24 horas, aceitar o que é favorável para se unir a ele, rejeitar o que é desfavorável, buscar, desejar as coisas juntamente com Deus. Deus, eu gostaria de fazer isso. O que é que o senhor acha disso? O senhor pode me dizer? Mas aí como é que eu vou ouvir Deus? Através da intuição. Mas se eu não sei ouvir a minha intuição, como é que eu vou entender Deus? Eu preciso limpar a minha mente, eu preciso limpar o meu coração, e para isso tem um remédio chamado Mahamantra Hare Krishna. Você canta diariamente, você ouve os santos nomes de Deus, você canta os nomes de Deus e você vai se limpando gradualmente. Não é um milagre, não é um processo de acender a luz e ver Deus, não é isso. Falando aqui na simbologia. Então, dando continuidade aqui à nossa leitura. Deus, ele é feito com qualidades e ele tem as suas qualidades que são perceptíveis. Por que Deus tem qualidades perceptíveis? Porque nós também temos as qualidades de Deus. Por exemplo, eu estou aqui fazendo essa leitura porque eu tenho uma bondade no meu coração de que pessoas escutem, porque Deus é bondoso infinitamente, e eu estou tentando ser bondosa dentro da minha limitação. Então, essas potências de qualidades perceptíveis, dessas energias de Deus, que Ele é o controlador de todas as energias, e Ele não está sob a influência de nenhuma energia das quais nos controla, porque Ele é o criador de todas essas energias, e Ele é o controlador. Trocando em miúdos, o que é que Srila Prabhupada está querendo nos dizer aqui? O Senhor, em algum momento, torna-se uma entidade desprovida de forma, pois, em última análise, Ele é a forma eterna, o Senhor primordial. O seu aspecto impessoal, ou a refulgência do brilho de Deus, chamado de Brahman, na filosofia védica, é apenas o brilho de seus raios pessoais, assim como os raios do sol são o brilho do Deus do Sol. Então, Deus tem o seu lado impessoal, com suas qualidades de criador da natureza e tudo que existe na natureza, das frutas, verduras, legumes. Gente, não tem nada que não tenha sido criado por Deus. Quando você para pensar nisso, você vai entender melhor. Mas se você não para e você só acha que você é o desfrutador de tudo isso que foi criado por Deus, você vai ficar com a catarata material nos seus olhos, sem lhe pedir, sem lhe permitir de que você um dia veja Deus e que você não limpar a sua mente contaminada, o seu coração contaminado, você não tem como ter o coração puro para que você possa estar nessa conexão com Deus, nessa conexão, integração e comunicação com Deus o tempo inteiro. Então, Srila Prabhupada, ele escreve aqui, né, que Deus, ele entra no universo bem como nos átomos do universo. Então, tudo é Deus. De um pequeno átomo ao Criador impessoal, Brahman, que criou todas as coisas a pedidos de Deus Supremo. Ele tem seus ministros, seus funcionários. Ele diz
Ele entra no universo, bem como nos átomos do universo. Ele se apresenta com sua forma e está no interior de tudo. Ele testemunha tudo o que está acontecendo e concede-nos o resultado de nossas ações. Então, a cada um é dado segundo vossas obras, já diz Jesus na Bíblia. Exatamente isso que está lendo aqui, está se lendo aqui. Tudo é manifestação de suas diferentes energias. Só existe Deus, um Deus, e suas divinas expansões plenárias, com seus divinos nomes, com suas divinas potências, com suas divinas onipotência, potência, onisciência, ciência de tudo, sabe de tudo. E onipresença está presente em todas as entidades vivas, inclusive no coração nosso, observando, testemunhando, controlando, permitindo e desfrutando. Tudo é manifestação de suas diferentes energias, assim como o calor e a luz que emanam do próprio fogo. Tudo é energia de Deus. Dessa maneira, existe unidade entre suas diversas energias. Unidade em suas diversas energias. Embora haja unidade, o Senhor, sob sua forma pessoal, goza ilimitadamente de todos os prazeres desfrutados em grau diminuto pelas entidades vivas que são suas partes integrantes. Então, quando nós nos rendemos a Deus, nós vamos dar prazer a Deus. E Deus, através deste prazer, porque se nós sentimos prazer, Deus também sente prazer. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, já está dito na Bíblia. Então, todas essas potências de Deus, ele penetra tudo, ele está no interior de tudo, ele testemunha tudo, e ele é o resultado de nossas ações, porque Deus está dentro de nós, de nosso coração. Então, nós pensamos que nós conduzimos a nossa vida. Quem conduz a gente é Deus. Aí a gente não quer ser conduzido por Deus. Aí qual é o resultado? Dor e sofrimento. A gente não quer se lembrar de Deus. Qual é o resultado? Dor e sofrimento. A gente não quer entregar a nossa vida como oferenda a Deus. Qual é o resultado? Dor e sofrimento. Dores e sofrimento. Então, nesse processo aqui, deste mantra, que eu vou repetir para terminar a leitura, é dito: o Senhor Supremo caminha e não caminha. Ele está muito distante, mas também está muito próximo. Está dentro de tudo e ao mesmo tempo fora de tudo. Por quê? Porque ele está em tudo. Deus é tudo, ponto final. Quando a gente passa a especular, aí a gente já começa a querer ser Deus. E as escrituras, elas são bem claras, as escrituras védicas, elas são claras e clareadas e pelos acharyas, pelos mestres, pelos gurus, que trazem essa potência desse entendimento. Então, o Shri Upanishad é toda quarta-feira. Às vezes é impossível eu gravar um vídeo de 15 minutos quando tem um assunto tão extenso, tão bonito e tão maravilhoso de se ouvir em 15, 20 minutos. Passou um pouco hoje, quase 4 minutos. Eu peço perdão, mas é algo que nós devemos ouvir o vídeo, não por mim, mas pelo que está sendo dito, está sendo lido, esse conhecimento que nos aproxima do absoluto, esse conhecimento que traz essa potência de Deus para a sua vida. E essa potência, com certeza, vai fazer com que você, pouco a pouco, saia dessa ilusão material e retire essa catarata material. Porque os nossos olhos não veem Deus e os nossos pensamentos, sentimentos e emoções não compreendem Deus, porque nós estamos contaminados com a energia ilusória da matéria, que também é uma energia dele, e ele criou para nos testar. A Maya ilusão é uma energia que nos testa dia e noite, noite e dia, para que você mostre para ele, através das suas ações, dos seus pensamentos, seus sentimentos, sua própria vida, dizendo assim: Deus, eu estou com o Senhor está comigo, tudo que eu faço é para o Senhor. Então, quando a gente se une a Deus, quem vai ser contra nós? Se Deus é pura luz, se Deus é tudo, quem vai vir contra esse tudo? Acredito que ninguém. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Krishna, a suprema personalidade de Deus, na Bhakti Yoga, na filosofia védica, trazendo essa potência, essa consciência e esse entendimento. Claro que não é rápido nem fácil, mas quanto mais você escuta sobre Deus, quanto mais você ouve dos mestres, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, você sai dessa ignorância
e abre esses olhos desta catarata material. Eu sou Ana Cláudia Chandra, aqui do Isa Espiritualidade com Sri Upanishad, a leitura nas quartas-feiras dos mantras maravilhosos que levam ao conhecimento do absoluto. Gratidão.